O que é escutar psicanaliticamente hoje? Escutar não é aconselhar, é sustentar o enigma do sujeito. A questão central. Vivemos em uma época que valoriza respostas rápidas, técnicas prontas, protocolos, produtividade emocional. Nesse cenário, a escuta tende a ser substituída por intervenção imediata. A pergunta que inaugura este bloco é: o que torna a escuta psicanalítica radicalmente diferente das práticas que visam adaptação, normalização e eficiência? A psicanálise não escuta para ajustar o sujeito ao mundo, ela escuta para que o sujeito possa se confrontar com aquilo que nele não se encaixa. Escuta não é aconselhamento. Na cultura contemporânea, escutar virou quase sinônimo de orientar, sugerir soluções, ensinar a lidar, oferecer ferramentas. A psicanálise opera em outra lógica. Aconselhar parte da ideia de que o analista sabe o que é melhor para o paciente. Escutar analiticamente parte da ideia de que o sujeito não sabe algo sobre si e que esse saber emerge pela fala. A escuta analítica não responde o que você deve fazer. Ela sustenta a pergunta: o que isso que você faz quer dizer? Fundamentos da escuta psicanalítica. Freud, atenção flutuante. Freud propõe que o analista escute sem selecionar previamente o que é importante. Isso é revolucionário. Não se escuta apenas o conteúdo consciente, escuta-se lapsos, repetições, hesitações, mudanças de tom, silêncios. O inconsciente não fala de forma direta, ele aparece nas falhas. A regra fundamental: o paciente é convidado a falar tudo que lhe vier à mente, sem censura. Esse princípio cria um espaço onde o discurso escapa ao controle do eu. A escuta analítica não busca coerência. Ela busca o ponto onde o discurso falha, porque ali o sujeito aparece. Lacan, o inconsciente estruturado como linguagem. Para Lacan, o inconsciente não é um lugar escondido, ele é um modo de funcionamento da linguagem. O analista escuta metáforas inconscientes, significantes que retornam, palavras que se repetem, nomes que marcam a história do sujeito. O sintoma fala, o erro fala, o esquecimento fala. O sujeito dividido. A escuta psicanalítica parte de um pressuposto essencial. O sujeito não coincide consigo mesmo. Existe uma divisão entre o que o sujeito pensa que é, o que seu desejo revela, o que seu sintoma expressa. Escutar analiticamente é escutar essa divisão. O não saber do analista. Diferente do especialista que detém um saber técnico, o analista ocupa o lugar do não saber. Não saber aqui não é ignorância. É uma posição ética. O analista não impõe sentidos. Ele permite que o sentido emerja da fala do sujeito. Se o analista já sabe, ele não escuta. Se ele não escuta, não há psicanálise. Diferença essencial: adaptação versus psicanálise. Psicologia adaptativa corrige comportamentos. Psicanálise escuta o desejo. Psicologia adaptativa dá orientações. Psicanálise sustenta a fala. Psicologia adaptativa busca funcionalidade. Psicanálise interroga o sintoma. Psicologia adaptativa normaliza. Psicanálise singulariza. Psicologia adaptativa quer bem-estar rápido. Psicanálise sustenta o conflito. Psicologia adaptativa trabalhar com o eu. Psicanálise trabalha com o inconsciente. A psicanálise não pergunta como fazer você funcionar melhor. Ela pergunta: o
que sua dificuldade revela sobre seu modo de desejar. A clínica contemporânea e o ataque à escuta. Hoje, chegam aos consultórios sujeitos que dizem: eu quero parar de sentir isso. Me dá uma técnica para controlar a ansiedade. Eu só quero ser normal. Isso revela algo da cultura. O sofrimento virou um defeito a ser eliminado, não uma mensagem a ser decifrada. O desafio clínico atual é enorme. Por quê? O sujeito quer resultado, não pergunta. Quer eficiência, não elaboração. Quer solução, não implicação. Mas o sofrimento persiste justamente porque não foi escutado. O tempo da palavra. A psicanálise exige tempo, e o tempo hoje é o que menos se tolera. A fala não produz efeitos imediatos como uma técnica. Ela produz deslocamentos subjetivos que são lentos, profundos e irreversíveis. A dificuldade atual de sustentar a fala é também a dificuldade de sustentar o encontro consigo mesmo. O que a escuta psicanalítica faz? Ela não elimina o sintoma diretamente, ela transforma a relação do sujeito com ele. Ela permite que o sofrimento ganhe palavras. A repetição se torne pergunta. O sintoma perca seu caráter enigmático absoluto. A escuta analítica não tira o sintoma à força. Ela o esvazia de gozo ao fazê-lo falar. Objetivo do bloco. Este bloco ensina que a psicanálise não é um serviço de reparo emocional. Ela não responde à demanda de conserto. Ela responde à pergunta: o que em você está falando através do sofrimento? Quando o sujeito começa a ouvir o que seu sintoma diz, algo muda de posição. Ele deixa de ser apenas vítima do que sente e começa a se implicar. E é essa implicação que inaugura o trabalho analítico. No mundo que oferece respostas para tudo, a psicanálise sustenta a pergunta que ninguém quer fazer: o que isso diz de você? Transferência, onde a análise realmente acontece. Não se analisa o passado, analisa-se o que se repete na relação. A ideia central. Muitas pessoas acreditam que a psicanálise consiste em falar do passado para entendê-lo, mas o passado, por si só, não é analisável. O que é analisável é o que retorna no presente. A transferência é o fenômeno pelo qual o sujeito traz para a relação com o analista. Modos de amar, modos de temer, modos de depender, modos de atacar, modos de ser abandonado. Não se trata de recordar apenas, trata-se de reviver um ato. Freud a transferência como motor da análise. Freud descobre que os pacientes não apenas falam de suas relações, eles reproduzem essas relações com o analista. Ele chama isso de neurose de transferência. O tratamento só avança porque o paciente se implica afetivamente, investe o analista libidinalmente, repete suas posições subjetivas. A transferência não é um obstáculo, ele é o próprio campo onde o inconsciente se torna visível. Amor de transferência. O paciente pode idealizar o analista, desejar agradá-lo, querer ser especial, apaixonar-se simbolicamente. Isso não é amor real, é amor estruturado pela história inconsciente do sujeito. O erro seria tornar isso como relação pessoal. A função do analista é interpretar esse amor, não corresponder a ele. Transferência e resistência. Paradoxalmente, a transferência também é resistência. O paciente pode tentar reduzir para não falar, atacar para não se implicar, depender para não se separar, agradar para não confrontar seu desejo. A transferência protege o sujeito do encontro com o que é mais difícil saber. Lacan, o sujeito suposto saber.
Para Lacan, a transferência se estrutura porque o paciente supõe que o analista sabe algo sobre ele. Esse saber não é um conhecimento técnico, é o lugar simbólico onde o sujeito deposita sua pergunta, sua falta, seu enigma. A análise só começa porque alguém é colocado nesse lugar, mas o trabalho analítico consiste em desmontar essa suposição, para que o sujeito descubra que o saber sobre seu desejo não está no outro, está implicado nele. O que é a transferência na prática? Na clínica, a transferência aparece de forma concreta. O paciente coloca o analista no lugar de pai crítico, mãe ausente, figura que abandona, alguém que nunca escuta, alguém que deve salvar. Sem perceber, ele recria a cena infantil. A história não é contada apenas, ela é encenada. A cena infantil no presente. Se na psicanálise o sujeito precisava agradar para ser amado, temia a rejeição, vivia sob julgamento, experimentou abandono, isso reaparece na relação analítica. O analista se torna o palco onde a estrutura do sujeito se revela. Os riscos clínicos. A transferência é poderosa e perigosa. Se o analista não sustenta sua posição, a análise se perde. Erro 1. Analista que responde como pessoa. Se o analista responde afetivamente, agradando, rebatendo, justificando-se, ele sai da posição analítica e entra na cena. A transferência vira relação comum. Erro 2. Analista que aconselha. Aconselhar satisfaz a demanda do paciente, mas bloqueia a interpretação da repetição. O paciente não quer saber sobre si, quer solução pronta. O analista que aconselha vira figura de autoridade, não operador da análise. Erro 3. Analista que quer ser amado. Se o analista busca reconhecimento, ele reforça a fantasia do paciente. Ele passa a ocupar o lugar que o paciente deseja e não o lugar que permite interpretar esse desejo. A função ética do analista. O analista não ocupa o lugar que o paciente quer. Ele não vira pai, amigo, conselheiro, parceiro. Ele sustenta um lugar vazio o suficiente para que o sujeito confronte sua própria posição. A função ética é interpretar a cena, não atuar nela. Exemplos clínicos. Paciente que testa abandono. Falta sessões. Chega atrasado. Verifica se o analista o rejeita. O que se repete? História de abandono ou medo de não ser importante. Paciente que quer aprovação. Fala buscando elogio. Quer saber se está indo bem. O que se repete? Relação infantil baseada em desempenho para obter amor. Paciente tenta seduzir simbolicamente, traz charme. Elogios, tenta ser especial. O que se repete? Uso do amor como forma de garantir lugar. Paciente que ataca o analista, desqualifica, critica, provoca. O que se repete? Relações marcadas por agressividade, medo de dependência ou defesa contra o vínculo. Porque a transferência é o lugar da análise, porque ali o sujeito não fala apenas sobre o inconsciente. Ele age a partir dele, e quando o que se repete pode ser interpretado, o sujeito começa a se separar dessa repetição. Ele deixa de viver a cena sem saber e passa a reconhecê-la. A análise não muda o passado, ela muda a posição do sujeito diante daquilo que insiste em se repetir. E essa repetição só aparece onde há transferência. Transferência onde a análise realmente acontece. Não se analisa o passado, analisa-se o que se repete na relação. A psicanálise não opera como arqueologia histórica, mas como clínica do laço atual. O inconsciente não aparece como lembrança neutra. Ele surge encarnado na relação com o analista.
Eixos teóricos. Freud. A transferência é o motor da análise. O tratamento só avança porque o paciente desloca para o analista sentimentos, expectativas e conflitos originários. Amor de transferência. Investimento libidinal que sustenta o laço analítico. Resistência. A transferência também é o modo mais sofisticado de não querer saber. Lacan. O analista é colocado no lugar de sujeito suposto saber. O paciente supõe que o analista sabe algo sobre seu sofrimento. Essa suposição sustenta a fala. A queda dessa suposição marca momentos decisivos da análise. O que é transferência na prática? Transferência não é gostar do analista ou implicar com ele. É quando o paciente coloca o analista no lugar de alguém de sua história. Expectativas, idealizações, rivalidades e ódios reaparecem. A cena infantil se reencena no presente. O passado não é contado, ele é atuado. A transferência transforma o consultório em um palco do inconsciente. Como ela se manifesta? Silêncios carregados, atrasos repetidos, testes de limite, exigências de resposta, tentativas de agradar, desqualificação do analista. Nada disso é comportamento, apenas é material clínico. Riscos clínicos. A transferência só opera se o analista não cair nela como pessoa. Erros comuns. Analista que responde como pessoa ferida ou vaidosa. Analista que aconselha para aliviar a angústia. Analista que quer ser amado. Analista que quer ser reconhecido como bom. Quando o analista entra na cena imaginária, a análise vira relação comum. Função ética do analista. O analista não ocupa o lugar que o paciente quer, não responde à demanda de amor, não confirma a fantasia, não devolve a agressão, ele interpreta o lugar que lhe é atribuído. A ética analítica é sustentar um lugar que permita ao sujeito se confrontar com seu próprio desejo, não com o desejo do analista. Exemplos clínicos. Paciente que testa abandono, marca a sessão e falta. Repete a cena de ser deixado antes de ser deixado. Paciente que quer aprovação, pergunta se está indo bem. Revive a lógica do amor condicionado. Paciente que tenta seduzir simbolicamente. Quer ser especial. Reencena a busca de ser o objeto privilegiado do outro. Paciente que ataca o analista. Coloca-o no lugar do outro intrusivo, crítico ou negligente. A análise não acontece no que o paciente lembra, acontece no que ele faz com o analista sem perceber. O sintoma na clínica real. O sintoma não é um erro, é uma solução psíquica. O sintoma não é um defeito a ser retirado, mas uma engenharia inconsciente de sobrevivência. Fundamentos. Freud. O sintoma é uma formação de compromisso. Concilia desejo inconsciente, defesa, proibição, é uma satisfação substitutiva. O desejo não pode aparecer diretamente, então retorna disfarçado. Lacan. O sintoma é um modo de gozo. Ele organiza a relação do sujeito com o corpo, a linguagem, o desejo, a falta. O sintoma é a maneira singular que cada sujeito encontra para lidar com o impossível. Mudanças de paradigma. Visão comum. Sintoma e problemas. Psicanálise. Sintoma é mensagem. Mudança de paradigma. Deve ser eliminado. Psicanálise. Deve ser escutado. Mudança é visão comum. É falha. Psicanálise é construção subjetiva. Visão comum é disfunção. Psicanálise é solução psíquica. A psicanálise não pergunta como tirar isso, mas porque isso é necessário para esse sujeito. Sintomas contemporâneos. Hoje, o sofrimento aparece menos como histeria clássica e mais como ansiedade difusa, angústia sem nome, ataques de pânico, invasão do corpo quando a simbolização falha,
compulsões digitais, tentativa de tamponar o vazio, vazio existencial, falência dos ideais que organizavam o desejo, dificuldade de amar, medo de depender e de se perder no lar. O sujeito contemporâneo sofre menos por repressão moral e mais por desorientação do desejo. Pergunta clínica fundamental: o que esse sintoma está protegendo? O que esse sintoma está protegendo o sujeito de saber? O sintoma protege o sujeito de um desejo que ele não suporta assumir, uma perda que ele não quer reconhecer, um luto não feito, uma separação impossível, uma castração não aceita. Retirar o sintoma sem escutá-lo pode produzir outro sintoma, angústia crua, desorganização psíquica. O trabalho é analítico. A análise não elimina o sintoma à força. Ela promove, primeiro, produção de sentido, segundo, deslocamento de gozo, terceiro, mudança na posição do sujeito diante do desejo. Quando o sujeito muda de posição, o sintoma pode se transformar, perder intensidade, deixar de ser necessário. O sintoma é a fala do inconsciente. Quando o sujeito não consegue falar, a análise não o cala, ela o traduz. O sofrimento que não tem nome. A angústia é o afeto que não engana. Diferente do medo que tem objeto e da tristeza que tem narrativa, a angústia é um afeto que surge quando algo do real irrompe sem representação simbólica suficiente. O sujeito não sabe do que sofre, mas sofre. Eixos teóricos. Angústia em Freud. Freud rompe com a ideia de que a angústia é apenas resultado do recalque. Ela é um sinal de perigo psíquico, perigo de perda de amor, perda do objeto, perda da proteção do outro, retorno de excitações internas inassimiláveis. A angústia indica que o aparelho psíquico está diante de algo que não consegue ligar psiquicamente. Angústia e objeto A. Lacan. Para Lacan, a angústia surge quando o sujeito se aproxima demais do objeto A, o objeto causa do desejo. Ela aparece quando a falta vacila, o sujeito deixa de estar protegido pela fantasia, algo do real do desejo se apresenta sem véu. A angústia não é falta de objeto. É o momento em que o sujeito se vê confrontado com o que ele é, para o desejo do outro. Por isso, ela não engana, ela aponta para um ponto estrutural, o mal-estar sem causa aparente. Forma clínica muito comum hoje. Minha vida é boa, mas eu me sinto mal. Não há evento traumático evidente, perda recente, crise objetiva. E ainda assim o corpo se inquieta, a mente não se aquieta, o sujeito sente um desconforto difuso. É o sofrimento que não encontra narrativa simbólica. Clínica atual, esse sofrimento aparece como falta de sentido, nada satisfaz, nada mobiliza o desejo, sensação de vazio, experiência de ausência interna, não de falta simbólica, despersonalização, sensação de estar fora de si como espectador da própria vida, angústia corporalizada, aperto no peito, nó na garganta, inquietação sem pensamento correspondente. O sujeito contemporâneo muitas vezes não chega dizendo tenho um conflito, mas eu não sei o que eu tenho. O que está em jogo? Fragilidade das referências simbólicas, enfraquecimento de ideais organizadores, imperativo de desempenho e felicidade, isolamento subjetivo, sem recursos simbólicos, a experiência psíquica retorna como sensação bruta. Trabalho analítico. A análise opera justamente onde falta nome. O trabalho consiste em ajudar o sujeito a, primeiro, colocar palavras onde há sensação, transformar
Aperto igual narrativa, inquietação igual associação, mal-estar igual cadeia significante. Nomear não é explicar, é permitir que o afeto entre na linguagem. Segundo, transformar angústia em pergunta. Enquanto a angústia é vivida como invasão, o sujeito é passivo. Quando ela vira pergunta, ele passa a ocupar uma posição subjetiva. O que me falta? O que desejo que não reconheço? O que isso diz sobre mim? A pergunta inaugura o sujeito do inconsciente. Terceiro, passar do sofrimento bruto à simbolização. Sem simbolização, o corpo sofre. Com simbolização, o sujeito pode se implicar. A análise não promete eliminar a angústia, mas permite que ela se torne sinal, via de acesso ao desejo, operador de transformação subjetiva. Quando o sofrimento não tem nome, ele invade. Quando ganha palavras, ele se torna caminho. A ética da psicanálise. O analista não trabalha para o ideal do bem, mas para o desejo do sujeito. Este bloco recoloca a pergunta fundamental: o que orienta uma análise? Não é a adaptação, nem a felicidade, nem o sucesso. É a relação do sujeito com o seu desejo. Diferença entre moral e ética. Moral: diz o que é certo. Ética analítica: pergunta o que é verdadeiro para aquele sujeito. Moral: baseada em normas. Ética analítica: baseada na singularidade. Moral: busca adequação. Ética analítica: interroga o desejo. Moral: universaliza. Ética analítica: singulariza. A moral responde antes da pergunta surgir. A ética analítica sustenta a pergunta mesmo quando ela desestabiliza. Lacan, a ética do desejo. Lacan formula a ética da psicanálise a partir de uma proposição radical: não ceder sobre o próprio desejo. Isso não significa fazer tudo o que se quer. Significa não viver apenas para satisfazer o ideal do outro. Não reduzir a existência à obediência de expectativas. Não silenciar aquilo que no sujeito insiste. O sofrimento neurótico muitas vezes nasce justamente de ter cedido demais. O lugar do analista. O analista não ocupa o lugar de guia moral, conselheiro de vida, modelo de normalidade. Ele ocupa uma função: sustentar a fala, interpretar os impasses do desejo, não responder com ideais onde há conflito subjetivo. O analista não diz como o paciente deve viver. Ele opera para que o sujeito possa assumir a responsabilidade pelo que deseja. O que a psicanálise não promete? Não promete felicidade, não promete cura no sentido médico, não promete adaptação social plena. Ela oferece outra coisa: a possibilidade de uma posição subjetiva menos alienada, ou seja, sofrer menos por não saber de si.